tem nome de que vive, mas está morto. Ouça bem, amados. Essa igreja em Sardes, que representa a igreja que surgiu depois da reforma, é uma igreja que deveria estar viva, mas está morta. Por que isso? Porque naquele período, na reforma, duas forças diferentes agiram. Então você tem de um lado a força de Deus e de outro lado a força do homem. Paulicianos, uma imagem deles pregando, tá? Aqui uma casa de reuniões dos bogomilos na Bósnia. Aqui um cemitério de bogomilos na Bósnia também. Aqui aquela cidade de Albi, dos albigenses, vai em frente. Aqui o martírio de albigenses. O massacre deles numa cruzada. Um monumento a eles também, lá na França. O Pedro Valdo, pode passar em frente. Um presbítero valdense com a sua congregação. Valdense na fogueira. John Wycliffe, o tradutor da Bíblia, vai em frente. Wycliffe enviando obreiros. O nosso amigo Jan Hus. O martírio de Jan Hus. O monumento a ele na cidade de Praga. Aquilo que era de Deus podia ser visto assim, a força de Deus podia ser vista em Martinho Lutero, na Alemanha. Martinho Lutero, passa um pouquinho, Márcio. Próxima. Em Ulrich Zwinglio, esse homem foi um reformador que estava em Zurique, na Suíça. E o próximo? E Calvino, na cidade de Genebra, na Suíça. Então o que pode ser visto de Deus estava nesses homens. Você tem que lembrar uma coisa: eles não eram homens perfeitos. Não eram homens perfeitos. Cometeram muitos erros. Escreveram coisas que não deveriam ter escrito. Lutero, por exemplo. Quando Lutero se levantou, né, e toda a nobreza alemã o apoiou, ele imaginou que agora ninguém iria segurá-lo. Então o primeiro grupo a quem ele tentou levar o evangelho foram os judeus. E os judeus rejeitaram o evangelho categoricamente. Porque ele achou assim: bom, nós estamos contra Roma. Roma perseguiu os judeus. Logo, os judeus vão se voltar para nós. E os judeus rejeitaram o evangelho. Ele escreveu alguns artigos contra os judeus. E esses artigos ficaram guardados. Até que no século XX, Adolf Hitler leu esses artigos. E não que o seu ódio partiu desses escritos, mas ele diz assim: está aqui, ó. Inclusive Lutero falou contra eles. E se sentiu apoiado por Lutero. Então você deve lembrar que esses homens não foram perfeitos. Com toda a sua imperfeição, Deus os usou. Você sabe que num dado momento, Lutero sozinho posicionou-se contra o Papa, contra os cardeais, contra os sacerdotes e contra toda a Igreja Católica Romana. Graças a Deus por ele. Através dele, Deus deu ao povo duas coisas. Deus deu uma Bíblia aberta e Deus deu a verdade da justificação pela fé, que foi assim pregada a plenos pulmões. Então, como eu estava falando antes, em diversos lugares da Europa, por causa de Lutero, muitos que amavam ao Senhor se levantaram e passaram a trabalhar com ele. Muitos santos irmãos deram suas vidas para a igreja retornar aos moldes do Novo Testamento. Porque esses grupos, que não eram do movimento de Lutero, mas que viram o que Lutero fez, eles se entusiasmaram, vamos lutar junto. Nós queremos isso também. Vamos voltar para o padrão do Novo Testamento. Mas aí eles perceberam que não era tanto assim que Lutero queria. Que Lutero ainda não tinha chego nesse ponto. Então muitas pessoas
foram salvas pela fé em Cristo Jesus nesse período. Elas não confiavam mais em suas obras, nem tampouco nos sacerdotes romanos, mas confiavam unicamente na obra de Cristo na cruz. Se converteram mesmo. Se imagina Lutero pregando. Se imagina Calvino pregando. Mostra a imagem seguinte aí, Márcio. Aqui você tem a Catedral de São Pedro em Genebra, na Suíça, que é onde Calvino pregava. Mostra a imagem seguinte. Não dá para ver direito, né? Volta. Mas aqui é o interior dessa catedral, e lá em cima você vê que tem uma escadinha, e ali está o púlpito onde Calvino pregava. Você não faz ideia o que era esse homem pregando as Escrituras. Ele foi um dos maiores expositores da Bíblia. Um dos grandes pregadores. E ele transformou Genebra numa cidade protestante. Você pode perguntar assim, mas todos se converteram? Bom, aí a história é outra. Mas todos ouviram Calvino. Muitos foram salvos, porque ele era um salvo. Pregava o evangelho assim, com pureza. Muitos foram alcançados. Agora você vai perguntar, mas todos creram mesmo? Não, aí é diferente. Aí, amados, ele passou a dirigir, ele não comandou pessoalmente, mas ele passou a influenciar o governo político da cidade. Porque Genebra era a capital de um cantão da Suíça. Então, aquela cidade se tornou uma cidade, vamos dizer assim, olhando de hoje, uma cidade calvinista. Então, todos os domingos, lá estava Calvino no púlpito pregando. E, amados, o povo era obrigado a ir. Então tinham vários cultos, várias reuniões, porque não cabia todos ao mesmo tempo dentro da catedral. E como alguns faltavam, Calvino instituiu um imposto. Um imposto não, uma multa. E aqueles que não iam no culto eram multados pela prefeitura. Adivinha se alguém faltava? Já descontou no IPTU. Mas, apesar disso, não se pode ofuscar o brilho desse grande pregador da palavra. Era um homem daquele tempo, do seu tempo. Então o Espírito Santo estava operando verdadeiramente. Agora, isso é o que Deus estava fazendo. Agora você precisa ver o que a força do homem estava fazendo. E isso é lamentável. Porque, amados, quando a nossa carne entra em ação, nós estragamos a obra de Deus. Deus pode nos ter falado, Deus pode ter falado conosco, nós podemos ter descoberto verdades tremendas. Mas quando nós deixamos a nossa carne entrar em cena, amados, nós estragamos tudo. Nós pervertemos o Evangelho. Então, ao mesmo tempo que você tem a força de Deus, tem a força do homem. Então, muitos políticos e reis da Europa se aproveitaram dos reformadores, da reforma, e romperam com Roma. Eles não gostavam mesmo de Roma, não gostavam de pagar os dízimos, os impostos para a igreja em Roma. Eles aproveitaram, vamos romper com Roma. E vamos declarar a fé de Lutero a nossa fé. Então, nações inteiras da Europa se tornaram protestantes da noite para o dia. Viraram protestantes. Não se converteram. Viraram. Então, você tem, por exemplo, uma região da Alemanha que se virou protestante. O rei da Suécia se converteu. Toda a Suécia se tornou luterana ou protestante. E aí esses reis fomentaram a criação de igrejas nacionais. Por exemplo, na Alemanha tinha igreja, e na Suécia a igreja luterana. Nas Ilhas Britânicas surgiu a igreja anglicana. Na Holanda, a igreja reformada holandesa, a igreja ligada a Calvino, que seguia os ensinamentos de Calvino. Aí todos os habitantes dessas nações automaticamente se tornaram protestantes. Todos os que nasciam naqueles territórios já eram batizados quando bebês, para não ter outra oportunidade, não ter chance de escolher outra coisa, já eram batizados e você agora é um protestante.
Você era protestante por nascimento, não por fé. O que é isso, amados? Tens nome de que vives e estás morto. Aí quando esses não convertidos entraram para a igreja, o mundo entrou junto com eles. E por isso a igreja protestante hoje, mais do que a igreja católica romana, luta com a questão do mundo dentro dela. Ela vive essa loucura. Uma hora ela sente que deve colocar o mundo para fora de dentro dela. E quando você vê, ela está abraçando o mundo. E usando as técnicas do mundo. E usando o jeito do mundo. O modo de falar do mundo. O comportamento do mundo. A vestimenta do mundo. O procedimento do mundo. Porque a igreja protestante vive essa loucura. Num momento ela se sente culpada por isso. No outro momento, deixa que vem. Mas o sujeito não entendeu o evangelho. Não importa, vamos batizar ele. Vamos batizar para garantir, né? Para não voltar atrás, né? Ou pelo menos para ser mais difícil o sujeito voltar atrás. Amados, isso é a igreja católica romana num outro aspecto. Assim como uma fé protestante. Por isso um irmão falou muito bem uma vez, dizendo assim, que os protestantes, eles são protestantes na teoria, mas são católicos romanos na prática. Porque no jeito de fazer a obra, eles são como na igreja católica. Usam os mesmos métodos, desenvolvem os mesmos esquemas, né? De que agora para chegar a Deus se precisa agora não mais a figura do padre, né? Mas dos pastores e bispos e apóstolos, etc. Amados, o que é isso? Isso é o mundo dentro da igreja. O que é isso senão o antigo catolicismo, né? Quando você vê essas grandes catedrais evangélicas sendo construídas hoje, amados, o que é isso? Isso é um retorno ao catolicismo. Porque hoje essas mega catedrais, elas refletem o poder daquela denominação, o poderio econômico daquela denominação. Elas refletem também o poder, a influência daquele líder. Então o sonho dele é construir uma catedral. Por quê? Porque com a catedral ele está mostrando o seu poder, a sua influência sobre as pessoas, o quanto dinheiro ele conseguiu reunir. Amados, as mega igrejas de hoje exigem mega templos. Agora, o que é isso, senão o antigo catolicismo que mostrava o seu poder através das catedrais? Por que uma catedral? Por que tem que ser grande? Para colocar a população toda lá dentro. Então, quanto maior, mais gente, mais dinheiro, mais poder. E olha, amados, para manter essa mega estrutura, surge a necessidade de se pregar, então, a prosperidade financeira. Porque como é que você vai manter isso? Como é que você vai construir uma catedral do tamanho da Catedral de São Pedro em Roma? E você, que é a Basílica, né? Como você vai construir um prédio daqueles? Você pode construir, mas como você vai manter? Você precisa de dinheiro não apenas para construir, você precisa de dinheiro para manter aquilo. Então você precisa criar uma estrutura para manter, para manutenção. E não é pouco. Amados, é exatamente o que os protestantes fazem hoje. Não todos, graças a Deus, né? Mas boa parte deles. Tem que manter agora. Como vamos manter? Esfolar o povo. Aí vamos inventar como fazer. No século XVI, e antes disso, quando a Basílica de São Pedro estava em construção, estava sendo preparada, né? Havia o planejamento, você não faz ideia o que o catolicismo romano fez para angariar dinheiro. Você não faz ideia. As ideias que eles tiveram. Mirabolantes, né? Ideias que talvez vão transformar esses bispos e apóstolos de hoje, né, com suas catedrais e suas ideias mirabolantes para construir, para juntar dinheiro, vai transformar as ideias desses apóstolos e bispos de hoje em brincadeiras de criança. O que é isso?